assunto de hoje é um assunto de nosso interesse, o câncer de mama. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, este é o segundo tipo de câncer mais comum no mundo e que acomete mais as mulheres. No Brasil, as taxas de mortalidade por esse tipo de câncer é muito elevada. Isso porque o diagnóstico é feito em estágio bastante avançado. Sobre este assunto, eu converso com uma convidada muito especial, a doutora Larissa Mouro. Ela é mastologista pela Sociedade Brasileira de Mastologia e médica da equipe de mastologia e oncologia ginecológica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. Muito obrigada pela sua presença, Larissa. Obrigada pelo convite. Falar de um assunto que é extremamente importante, muito falado, muito discutido, mas sempre há pouco, né? Câncer de mama. O câncer de mama ainda é muito prevalente, né, na população, mas ainda muito desconhecido, né? Apesar da gente falar tanto, ainda falta informação para a população. Como é feito o tratamento do câncer de mama? Porque são vários, dependendo do estágio? Exatamente. Então, varia muito nos estágios iniciais, né? A cirurgia ela vai ser importante em todos os estágios do câncer de mama, então assim, o tratamento definitivo do câncer é a retirada do tumor com uma margem de segurança. Mas como a gente já comentou, por ser um tumor maligno, um câncer, ele solta células doentes no organismo e essas células podem se desenvolver como novos tumores em outras partes do corpo. Para tratar essas células que estão fora da mama, a gente precisa de um tratamento sistêmico. E isso pode ser feito tanto com medicação oral quanto endovenosa, que são os quimioterápicos, né? Então, quanto mais avançado o câncer, quanto maior o nódulo, mais avançado na pele, às vezes acometendo o mamilo, fazendo até ferida na pele, quanto maior for a massa tumoral na mama, maior a chance de ter células circulantes. Então, mais agressivo tem que ser a nossa medicação. O tratamento ele é sempre desconfortável, né? Não tem jeito, né? Uma quimioterapia é desconfortável. Você acha que esse é um dos fatores que fazem com que as mulheres fujam do tratamento, não procurem o médico, não façam... Estou no ponto principal. O cabelo é importantíssimo. E tem a questão da vaidade. Né? Então, a primeira coisa que as mulheres perguntam é, doutora, eu vou perder a minha mama? E a segunda coisa é, doutora, eu vou perder o meu cabelo? Né? E nem sempre isso acontece. Hoje a gente tem muitas técnicas de cirurgia que é possível preservar a mama, inclusive associar com uma cirurgia plástica. Então, pacientes às vezes têm uma mama um pouco mais caída, uma mama mais volumosa. A gente faz um procedimento que é chamado de oncoplástica, que é a cirurgia oncológica associada à cirurgia estética. Então, a paciente ganha, entre aspas, de brinde, uma cirurgia plástica da mama. E se for realmente um estágio inicial, o tratamento via oral, utilizado, não cai o cabelo. É como uma medicação de pressão que a paciente tem que tomar todo dia. A gente ainda usa durante 5 anos e quase isenta de efeitos colaterais, né? Então, o negócio é pegar bem cedo, porque não perde a mama, não perde o cabelo e tem pouco efeito colateral e tem maior chance de cura. Né? E qual é a importância do papel da família na hora do diagnóstico e principalmente do tratamento? Importantíssimo, né? Assim, a medicina ainda não sabe explicar direito a relação do emocional, do psicológico com o câncer, mas no dia a dia a gente percebe muito que a paciente que tem um bom suporte familiar, que tem uma estrutura legal em casa para ajudar ela desde o diagnóstico, ela enfrenta melhor a doença e tem respostas nitidamente melhores. Não tem nenhum estudo que eu possa te dizer comprovando isso, né? Que a paciente otimista vai ter melhor resultado, mas no dia a dia a gente percebe muito isso, né? Então o suporte familiar é importantíssimo mesmo, porque a paciente que apresenta luto ou tem algum problema com os filhos, a doença acaba voltando, né? A gente vê muito isso no dia a dia mesmo. E quando a paciente encara a doença com o suporte familiar, a chance de cura a gente vê que é muito maior. E a despeito da descoberta mesmo da doença, das consequências do tratamento, vocês também conseguem perceber que o próprio paciente se torna um ser humano diferente, um ser humano melhor? Porque eu, por exemplo, tenho uma amiga que passou por isso e ela, assim, ela fala o tempo inteiro que ela se tornou uma pessoa melhor, que ela olha a vida de um outro jeito, que ela valoriza coisas que antes ela não valorizava. Esse despertar mesmo? Sem dúvida, assim, a gente aprende muito com as pacientes, né? E se torna muito próximo também, porque a gente convive muito durante algum tempo, né, com as pacientes durante o processo de químio, tudo, e todas elas comentam exatamente isso, que as prioridades mudam, né? O que era importante já passa a não ser mais importante, o tempo com a família se torna mais importante, o tempo com os filhos. Então, as mulheres hoje a gente tem um ritmo muito acelerado, né? Sim. E
E a maioria desacelera um pouco e pisa um pouco no breque para ficar mais tempo com o marido, mais tempo com os filhos, né? Se curtir mais, se cuidar mais, né? Com certeza passa a enxergar a vida de uma forma diferente e enxergar o outro também de uma forma diferente. Quando do diagnóstico, as mulheres tendem a aceitar bem e pegar mais informação, ou elas não querem, por exemplo, saber o grau da doença? Há uma certa vontade de fugir disso? Isso varia muito, varia muito. As pacientes que têm esse desejo de fugir são as que não têm o suporte familiar em casa, já vêm de alguma estrutura conturbada, né? As pacientes que já chegam com uma estrutura em torno dela melhor já querem encarar logo e melhorar. Resolver, né? Então varia bastante. De novo, assim, as pacientes mais idosas têm mais dificuldade mesmo de encarar a doença, é o que a gente percebe, assim, é mais comum. E a paciente mais jovem já quer, não, bora, vamos encarar. Logo, exatamente. Doutora Larissa, a gente tem percebido também um índice até preocupante do câncer de mama em pessoas muito jovens. Isso se deve a quê? Além desses fatores já colocados. O que a gente acredita que esteja acontecendo seja a mudança de estilo de vida mesmo da mulher, né? Porque os fatores de riscos conhecidos para câncer de mama incluem a gestação tardia depois dos 30 anos, né? O aleitamento, o não amamentar é um fator de risco importante. E hoje em dia a mulher se investe mais no trabalho, investe mais nos seus ganhos financeiros e deixa a maternidade para mais tarde, né? Muitas, inclusive, não amamentam, né? Então, isso, a gente acredita que isso justifique o aparecimento cada vez maior e em pacientes mais jovens. Mais jovens, né? Voltando a falar da questão da mamografia, que ainda é o exame mais importante, né? E que quanto antes, melhor. Hoje o Sistema Único de Saúde oferece esse tratamento, mas a gente percebe que na prática as coisas não funcionam muito desse jeito, né? A gente percebe que às vezes a paciente, em risco mesmo de ter um câncer de mama, passa às vezes o ano inteiro esperando por o que precisa mudar em termos de saúde pública e o que de fato tem funcionando e que a gente pode dizer para a mulher que está nos ouvindo que com segurança ela pode procurar esse caminho. A gente sabe que, como eu disse, no município de Ribeirão Preto, a cobertura de mamografia ela tem vindo cada vez melhor, né? Mas quando a gente pega o mesmo estado de São Paulo, né, o que precisa melhorar, na verdade, é a informação, o acesso à informação, a paciente conhecer os seus direitos e buscar isso, porque às vezes o médico que está lá no posto de saúde, ele tem uma cota de mamografias que ele pode usar, né, porque essas mamografias são baseadas na população entre 50 e 70 anos, que é o recomendado pelo Ministério da Saúde. Mas a gente sabe que o melhor é começar antes, com 40 anos, né? Então o médico que está lá, ele fica rebolando, entre aspas, procurando priorizar, mas na verdade todas têm direito. Então o que precisa melhorar? Tanto a política do Ministério da Saúde em ampliar a cobertura de mamografias, que hoje o mundo inteiro já tem um consenso de que existe benefício em fazer a mamografia a partir dos 40 anos para todas as pacientes, não só para as pacientes de alto risco, e precisa cada vez mais trazer informação para as pacientes como a gente está fazendo hoje, né? Isso é muitíssimo importante também. E o autoexame, porque é muito propagado como algo eficiente, né? Como é que a mulher como fazer o autoexame? O autoexame como ferramenta, assim, de diagnóstico, ele tem caído um pouquinho em desuso, né? A nossa credibilidade do autoexame diminuiu muito, porque a paciente, às vezes, ela se examina e não tem nada. E acha que tem? Exatamente. E acha que tem alguma coisa e isso acaba onerando o sistema, porque ela vai atrás do médico, ela vai pedir exame, ela vai querer biópsias de uma coisa que às vezes não existe, e o contrário também. Às vezes ela tem alguma coisa, se examina e ela fala, não tenho nada, e não procura o médico. Então a gente tem diminuído muito a recomendação do autoexame e enfatizado mais a importância do exame médico anual, né? Então toda mulher, a partir dos 25 anos, precisa de um exame mamário anual feito por um ginecologista, né? E aí o ginecologista detectando alguma alteração, ele vai procurar esse encaminhamento para o médico especialista. Mas mais importante, então, que o autoexame é fazer o exame anual ginecológico. Ou seja, põe na sua agendinha, assim como você sai de férias, né? Assim como você vai ao cabeleireiro, olha, todo mês de janeiro ou fevereiro, eu preciso ir ao médico, vou fazer uma mamografia, vou fazer o exame de Papa Nicolau, que é tão importante quanto, né? Porque o câncer de útero também é uma coisa alarmante. Muitíssimo prevalente ainda também no nosso país, infelizmente, por falta de conhecimento e por falta de oferta do Papa Nicolau, que é um exame super simples. Sim.
Então, gente, olha, por favor, né? Eu acho que nós mulheres que estamos conquistando o mundo, porque estamos, né? A gente tem que avançar nessa conquista, mas com a saúde em dia, né? Senão a nossa oportunidade fica perdida por aí. Doutora, muitíssimo obrigada, tá? Foi um prazer receber você aqui. Eu espero que você possa voltar uma outra oportunidade para a gente continuar falando desse e de outros assuntos. Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo programa. Bom, eu acabo de conversar com a doutora Larissa Moura sobre o câncer de mama. Fique conectado com a gente, porque a qualquer momento a gente tem mais informação para você. Até lá. Sala de visita, sala de visita.